Então vamos lá, turminha. Vamos continuar nossa aula aqui. Agora a gente vai ver as eumintoses, ou seja, as doenças causadas por nemateumintos, né? Então, olha só, a primeira doença que eu vou falar é a ascaridíase, tá? É o lumbrigueiro, né? Causado pelo Ascaris lumbricoides. Então, o agente etiológico é Ascaris lumbricoides. Lembrando que ele é um verme monoxeno ou monogenético. O que é um verme monoxeno, Capetinga? Um verme que, para fechar todo o ciclo dele, ele passa por um único hospedeiro, tá? Beleza? Olha, Ascaris lumbricoides pode, então, parasitar nós, seres humanos, pode parasitar porcos, tá? Suínos, mas para fechar o ciclo, ele precisa de um único hospedeiro. Olha lá. Vamos pegar, então, isso aqui, ó. Machos e fêmeas vivendo no intestino delgado desse ser humano, ficou claro? Então, macho e fêmea. E como é que eu sei que é macho? Já falei, se tem um rabinho, né, viradinho, né? E menor, é um macho, né? A fêmea é maior e não tem essa voltinha no rabo, tá? Então, machos e fêmeas estão vivendo ali no intestino aqui, ó, delgado desse camarada, eles copulam, a fêmea, então, é fecundada e fica lá com milhares de ovos, porque agora já foi fecundada, a fecundação interna, né? E ela faz, então, essa ovoposição, ela bota esses ovos, né? Ovoposição é colocar os ovos para fora. Ela bota os ovos aqui no intestino. E esses ovos vão sair, que vão passar para o intestino grosso, vão sair junto com as fezes e vão contaminar o meio ambiente, ficou claro? Isso que a gente chama de ovos embrionados, ok? Beleza? Ô, gente, os ovos podem ficar assim meses no meio ambiente, tá? Então, olha, se saiu nas fezes, você já pode colocar como profilaxia o quê? Engenharia sanitária e saneamento básico. Concorda? Beleza. Engenharia sanitária e saneamento básico. Tá. Acontece o seguinte, ó. Esses ovos, então, embrionados, tá? Eles vão contaminar água e alimento. Então, repara, uma pessoa defecou ali. Gente, depois de uma semana já não tem mais cocô, né? Fungo decompositor, intempéries, bactérias, né? O intemperismo aí, sol, chuva, já acabou com as fezes, não tem fezes ali mais. Mas os ovos, eles podem ficar meses ali, ficou claro aí? Aí vem a chuva, carrega esses ovos, por exemplo, para um curso hídrico, né, por um riachinho. E aí, de repente, o seu Zé lá que planta as hortaliças dele usa essa água desse riachinho para molhar lá os alfaces dele. Aí o ovo lá foi parar no alface. Ele leva isso aí lá para revender, né, para vender para um sacolão, para uma loja então de hortifruti, e aí esse cara revende esses alfaces. Você chega em casa, não lava direito, então não higieniza bem esses alfaces, você vai ingerir aqui, ó, ovos embrionados, ó lá, ingestão. Então, infecção do ser humano, ele se infecta através de ovos embrionados, tá? Que estavam contaminando alimento ou água. Por isso, importância é profilaxia, lavar bem os alimentos, cozinhar bem esses alimentos e água só filtrada ou fervida. Ficou claro? Outra forma de infecção, a autoinfecção. A autoinfecção é, você vai no banheiro, né? Limpa lá, faz o jatinho lá bonitinho, beleza? Mas não lava as mãos depois. Então, ovos ficaram ali, porque os ovos são microscópicos, então, né, com o movimento do ar, deslocamento do ar, eles podem parar na sua mão e ao comer alguma coisa lá, se auto infestou, tá? Então, ó, a ingestão desses ovos, esses ovos, então, vão passar aqui, ó, pela primeira vez, tá? Pelo seu esôfago, você vai deglutir e vai chegar no estômago. No estômago do ovo sai a larvinha. A larvinha perfura a parede do estômago, cai na corrente sanguínea, dá um rolé pelo seu corpo, passa pelo coração e depois, ó, puf, chega lá nos capilares alveolares, capilar do pulmão. Perfura e cai nos alvéolos pulmonares. E aí que eu falei que tem um ciclo de Loss, passou pelo pulmão, concorda? Aqui, ó, a larva perfura lá o intestino, né? O intestino ou o estômago, eu falei estômago, mas pode ser no intestino. Aliás, na maioria das vezes é o intestino, tá, gente? E percorre vários órgãos. Então, fígado, coração, pulmões. Quando chega no pulmão, então ela perfura o capilar, nossa senhora, nossa, faltou aqui, o capilar alveolar, né, e cai dentro do alvéolo, essa larvinha. Essa larva, então, sobe pelos bronquíolos, brônquios, traqueia e é deglutida. Então, olha só, é a segunda vez que essa larva passa aqui no seu esôfago. A primeira, ela estava dentro de um ovo embrionado.
embrionado. Agora ela está como larva mesmo. E quando ela chega aqui, gente, muitas crianças, principalmente, podem, né, expelir larvas pequenas, né, de 2, 3 milímetros pela boca, pode sair pelo nariz, tá? Pode subir no ducto lacrimal, chegar no olho, sair pelo olho, né, pelo ducto lacrimal, beleza? Tá? Então, joia. Aí, quando essa larva, então, que teve o ciclo de Loss, passou no pulmão, né, ela é deglutida, ela passa pela segunda vez no estômago, no intestino, e esses sucos gástricos, né, esses sucos digestivos, o suco gástrico, o suco intestinal, são necessários para tirar as peles, tá? Para ela fazer equidizes, mudas, e virar o verme adulto, que vai ficar, então, alojado no intestino delgado. Beleza? Tá? O que você tem que guardar para mim, então, primeiro, que é um verme monoxênico, né? Ou monogenético, né? Monoxeno, ou seja, só tem um hospedeiro, e no caso é o ser humano, ou pode ser porcos, né? Mas hospedeiro definitivo, tá? A forma de infecção é através de ingestão de ovos embrionados, tá? Se o ovo não estiver embrionado, não tem problema, mas ovo com um embrião vivo é a forma de ingestão. E a profilaxia, tratamento de doentes, engenharia sanitária, saneamento básico, higiene pessoal, né? Lavar a mão depois para evitar auto-infestação. Que mais? Água fervida e filtrada. Proteger alimentos de mosca, porque a mosca, se ela, por exemplo, ela pousa ali no cocô, né, gruda ovinhos embrionados de ácidos lubricoides na pata dela e depois ela vai e pousa no seu pão de queijo, né, na sua fruta, ao ingerir aquele alimento, você está ingerindo então ovos embrionados, beleza? Então isso é ácidos lubricoides. Vamos agora para o ancilostoma, ancilostomose ou ancilostomias e o amarelão, que eu falei para vocês que é a doença dos 4 anos, né? Bom, aqui em cima, esqueci de falar, né, gente? O que a gente pode ter de sintoma? Flatulência, né, diarreia, irritação, né, cólica. Se tiver muita lombriga, pode causar obstrução intestinal. Elas podem migrar ali para o ducto colédoco e entupir o ducto colédoco. Se tiver muita mesmo, pode até ter né, através de retroperistaltismo e movimento delas, elas podem subir para o estômago e até pelo esôfago. Você pode expelir verme adulto, tá? Então, isso depende do nível de infestação. Tá? Aí são os sintomas, tá? Quando elas perfuram os capilares alveolares, né, e caem no alvéolo, pode causar uma pneumonite, pode dar febre. Quando sobe pelos bronquíolos e pelos brônquios, pode causar uma bronquiolite e bronquite, tá? Uma traqueite, porque a irritação das larvas passando ali, beleza? E causa um estado febril. Então, tem questão de prova que fala que esse cara, ou ele andou descalço, aqui ó, andou descalço, aí vai ser amarelão, ou ele ingeriu água não fervida, não filtrada, e aí depois lá, sabe, de uns 7 dias, 10 dias, ele teve uma pequena febre, tosse, desapareceu e pronto, beleza? E depois de um tempo, depois de 1 mês, 2 meses, ele começou a ter cólica, flatulência, diarreia. Então ele pegou uma dessas duas verminoses. Por quê? Todas as duas aqui têm ciclo de Loss, ou seja, vai ter essa passagem pelo pulmão. E esse cara teve febre, teve tosse, né? Aquela irritação, porque teve o ciclo de Loss. As larvas passaram ali, perfuraram os capilares alveolares e entraram dentro dos alvéolos e subiram ali pelos bronquíolos e brônquios e traqueia e foram deglutidas. Olha, ancilostomose, a doença dos 4 anos, né? Que é chamada também de amarelão, causado pelo ancilostoma. Você pega de andar descalço e como esse verme, ele tem placas, né, quitinosas, que ele fere a mucosa intestinal, fica chupando seu sangue, mamando suas hemácias, alimentando as suas hemácias, tá? Isso lá no intestino delgado, né, na mucosa intestinal do intestino delgado, esse vai te causar anemia, não é isso? Tá? Então, olha só, você fica amarelado, é a doença do Jacatatu. Então, ele é causado pelo ancilostoma duodenale, principalmente no hemisfério norte, locais assim temperados, e Necator americanos, que é o principal agente etiológico dessa doença aqui na América do Sul. Mas olha só, como vai acontecer? Machos e fêmeas vivem lá no intestino delgado de uma pessoa que já está parasitada, concorda? Beleza. Aí eles copulam, a fêmea ovoposita, coloca lá, sabe, milhares de ovos. Esses ovos aqui, ó, saem com as fezes. Aí o que eu falei, as fezes já são decompostas, acabam, mas os ovos ficam ali. Só que o seguinte, desses ovos, tá, que ficam embrionados também, sai uma larva. E essa larva, ela vai ficar no solo, beleza? Primeiro acho que era larva, não precisa guardar não, rabitidoide, depois larva filarioide, né? Porque elas fazem pequenas mudas e crescem um pouquinho. Então tem L1, L2, L3, tá? São estágios larvais. Então estágio larval L1,
larva 2, L2, L3. Aí acontece o seguinte, olha, essas larvas aqui no solo vão ficar ali alimentando de matéria orgânica, mas quando elas chegam em determinado estágio larval, vocês vão saber qual estágio que é, não nesse momento, quando vocês fizerem parasitologia precisa saber, tá? Eu nem me lembro direito, acho que era L3, se não me falha a memória, tá? Quando chegar nesse estágio larval lá, que vai ser uma larva filarioide, ela tem a capacidade de perfurar a queratina humana. Beleza? Ou a queratina de mamífero, mas como ele é um parasita de seres humanos, então eu falei queratina humana, tá? Então, ao pisar descalço, gente, pode ser pisar descalço, ou se você sentar, ou se você encostar o braço naquela terra que tem essas larvas, ou pôr a orelha, não importa, entendeu? O que importa é, ao ter contato com aquelas larvas ali, né, a sua pele, de qualquer parte do seu corpo, do braço, do pé, mas geralmente é do pé, porque você anda descalço, ao ter contato com aquele solo contaminado com larvas, então, filarioides, né, que se não me falha a memória, acho que é L3, ela perfura a queratina, cai nos seus vasos sanguíneos, vai dar um rolê pelo seu corpo, então vai passar no pulmão, ciclo de Loss, e aí vai perfurar os capilares alveolares, vai perfurar o alvéolo, né, vai cair no alvéolo pulmonar, vai subir pelos bronquíolos, pelos brônquios, olha lá, as larvas movimentando ativamente pela traqueia e vão ser deglutidas. Lógico que nessa passagem toda, então, pode causar bronquiolite, né, bronquite, traqueite, pneumonite, você pode ter febre, ter tosse, lógico, né? Como a gente viu ali no Ascaris lumbricoides. Então, essa fase pulmonar pode trazer sintomas, sim, tá? Tem uma sintomatologia típica até, característica. E aí, quando ela é deglutida agora essa larva, se não me falha a memória, na forma de L4 ou L5, não lembro, aí ela vai passar, porque isso não é importante para as provas de vestibular, tá? Ela vai cair no estômago, que é que ao subir pela traqueia, é deglutida, né? São larvinhas pequenininhas, de 1 milímetro. Aí ela vai cair no estômago, o próprio suco gástrico estimula a mudança da cutis dela, da pele dela, e ela vira agora um jovem adulto que vai ficar no intestino delgado. Pronto. E aí, fechou o ciclo. Então, para você ver que também é monogenético ou monoxeno, ou seja, passou por um único hospedeiro. E lembrando que o ser humano é o hospedeiro definitivo, que é a fase adulta do verme e também a reprodução sexual ocorre no ser humano. E é o único hospedeiro que existe. Então, esses dois ciclos aqui, gente, são ciclos que a gente chama de ciclos monoxenos ou vermes monoxênicos ou monogenéticos. Precisa só de um hospedeiro, né? E no caso é hospedeiro humano e é hospedeiro que vai ser um hospedeiro definitivo, tá? Beleza, definitivo. Conserta aí depois. Não vou consertar agora. Definitivo, ok? Beleza? Profilaxia. A profilaxia aqui saiu nas fezes, então engenharia sanitária, saneamento básico. Pronto. Né? Se saiu nas fezes, qualquer coisa, seja vírus, protozoário, bactéria, verme, saiu nas fezes, a primeira coisa que você vai lembrar vai ser engenharia sanitária e saneamento básico, que é fundamental, tá? Agora, aqui você concorda comigo que tem uma particularidade que o solo é contaminado com as larvas. Então, se pedir uma profilaxia, tá? Que é típica para evitar a ancilostomose, você fala, então, evitar andar descalço, beleza? Ou seja, andar calçado. Aqui, ó, o pezão do cara ali, ó. Tá? Então, andar calçado vai ser então uma profilaxia que vai ser típica de ancilostomose, ou ancilostomíase, ou amarelão, ou doença do Jeca Tatu. Combinado? Beleza. Então, vamos embora. Agora, para terminar então, esse aqui vai ser o ciclo, deixa eu limpar aqui, o ciclo da Wuchereria bancroft. Wuchereria bancroft é exatamente o agente etiológico da elefantíase. Então, esse ciclo aqui eu vou falar para vocês na aula que vem, porque ele é um verme, além de ser digenético ou heteroxeno, tem que passar por 2 hospedeiros, né? Lembra que eu falei que a filária, que é a Wuchereria bancroft, ela não vive no intestino delgado, ela não vive no tubo, né, gastrointestinal, no trato gastrointestinal, ela vive nos vasos linfáticos. Então tem uma particularidade, tá? Então vou fazer um vídeo separado para ela, tá bom? Então beijos grandes, até a próxima.